Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. Para nós é uma grande alegria, um prazer de estar transmitindo esse programa, que é a Palavra de Deus, que através desse programa você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida. E o objetivo desse programa é levar o propósito de Deus para todas as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E vai conhecer a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho que conduz a Deus é Jesus. Então nós vamos trazer uma mensagem hoje, e a mensagem hoje é a palavra da cruz. A palavra da cruz é poderosa, é muito poderosa. Eu vou trazer esta mensagem. Agora vamos ter um momento de louvor, e logo eu volto em seguida para trazer essa mensagem. Não saia daí, fica conosco. Tudo está pronto que Deus preparou, eu vou pra lá. Quando tudo aqui findar, vou subir e encontrar Jesus. O Salvador vai me receber e a Ele vou adorar. E você também vai subir. Eu vou pra lá, onde as ruas são de ouro, onde mana leite e mel, e nunca morrer pra sempre viver. Eu vou pra lá. O Cordeiro é a luz, não tem dor, não há noite mais. Tudo está pronto que Deus preparou. Eu vou pra lá. Se você vai subir, levante sua mão, levante sua mão. Se você vai subir, levante sua mão, levante sua mão. Se você vai subir, diga sim, eu vou. Diga sim, eu vou. Se você vai subir, diga sim, eu vou. Diga sim, eu vou. Eu vou pra lá, onde as ruas são de ouro, onde mana leite e mel, e nunca morrer pra sempre viver. Eu vou pra lá. O Cordeiro é a luz, não tem dor, não há noite mais. Tudo está pronto que Deus preparou. Eu vou pra lá. Onde as ruas são de ouro, onde mana leite e mel, e nunca morrer pra sempre viver. Eu vou pra lá. O Cordeiro é a luz, não tem dor, não há noite mais. Tudo está pronto que Deus preparou. Eu vou pra lá. Onde as ruas são de ouro, onde mana leite e mel, e nunca morrer pra sempre viver. Eu vou pra lá. O Cordeiro é a luz, não tem dor, não há noite mais. Tudo está pronto que Deus preparou. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Muito bem, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Nós estamos neste mês de março, e este mês
Nós estamos chegando próximo da Páscoa, chamada festa da Páscoa. E a Páscoa é festa dos judeus. Mas o que é a Páscoa? Para nós, os cristãos, a nossa Páscoa é Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Eu vou explicar por quê. Porque o Cordeiro Pascal da época de Moisés, que nós lemos lá em Êxodo capítulo 12, no verso de 1 a 36, foi quando Deus determinou a Moisés para tirar o povo da terra do Egito, que estava na escravidão de Faraó. E ali, o Faraó estava com o coração endurecido e não entregava o povo. Então Deus foi mandando pragas. Houve 10 pragas, e a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Então, quando chegou naquele determinado dia, o Senhor Deus disse a Moisés, diz ao povo, cada família tem que matar um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, era aspergido sobre as ombreiras e a verga da porta de cada casa. E porque o anjo da morte ia passar à meia-noite, e a casa que não tinha aquele sangue, ele descia e matava o primogênito, tanto de homens como dos animais. E assim sucedeu. E eles matavam o cordeiro, e o cordeiro, o sangue era aspergido, e a carne eles comiam. E saíam rapidamente, porque à meia-noite passaria o anjo da morte. E aquele cordeiro tipifica Cristo, porque o sangue daquele cordeiro salvou os primogênitos. O anjo da morte passou por cima, e a casa que tinha aquele sangue, ele não descia, não feria ninguém, porque foram salvos pelo sangue. Aí é um tipo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso cordeiro, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista aproximou do Senhor Jesus, que nós lemos em João capítulo 1, e o verso 36, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Ele mostrou para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Ele estava mostrando que Jesus era aquele cordeiro que ia ser morto, como um cordeiro. O profeta Isaías profetizou a morte do Senhor Jesus como a morte de um cordeiro. Em Isaías 53, ele diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele foi perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Há 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, o profeta já estava profetizando a respeito disso, que Jesus ia morrer como um cordeiro. E assim o fez. Quando nós chegamos em Lucas, nos Evangelhos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vimos que ali o Senhor Jesus, ele desejou participar da última Páscoa. Ele, quando chegou ali em Jerusalém, naquela quinta-feira, e naquela noite, ele ordenou aos seus discípulos que preparassem o lugar para realizar a Páscoa, que ele queria participar daquela Páscoa. Era a última Páscoa que ele ia participar com os seus discípulos. Ali estava no regimento da lei, porque quando tiraram o povo do Egito, ficou todos os anos, os judeus comemoravam a Páscoa, a saída, o êxodo, a saída de lá do Egito, da escravidão de Faraó. Então eles comemoravam. E Jesus, seguidor da lei, porque ele conseguiu obedecer toda a lei, então ele disse, quero participar da última Páscoa. E naquela noite que ele foi participar da última Páscoa, ali, Jesus, ele iniciou um novo tempo, uma nova era. Porque ali, ele deixou a lei, a Páscoa para os judeus, e ali ele instituiu a ceia do Senhor. Quando ele tomou o pão, quando ali da Páscoa, ele partiu e deu aos seus discípulos e disse, este é meu corpo dado por vós. E depois ele tomou um cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. O cálice da nova aliança do meu sangue. Então ele estava mostrando que ele ia para a cruz. E quando ele terminou aquela Páscoa, naquela noite, aquela festa da Páscoa com os seus discípulos, e ele foi ao templo, ali ele orou, fez a oração sacerdotal, e depois ele desceu do templo, atravessou o ribeiro de Cidrom, como diz João no seu capítulo 18, e ele entrou no jardim do Getsemane. E ali ele orou intensamente, porque ele sabia que ele ia morrer. Estava no momento. E quando chegaram, as autoridades enviou soldados para prendê-lo, prendeu e levou o Senhor Jesus perante as autoridades. Ele foi para o sumo sacerdote, e ali eles
levantaram falso testemunho para poder condenar Jesus, porque ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha como condenar ele, porque ele fazia tudo o que era correto, porque era um santo de Deus. Mas ali eles acusaram o Senhor Jesus que Jesus era filho de Deus. Os judeus não aceitam essas coisas, um homem falar que é filho de Deus. Mas Jesus dizia que era filho de Deus, porque realmente ele era filho de Deus. Ele é Deus. E os gentios não aceitavam Jesus como o rei de Israel, porque ele ia tomar o lugar de César. Então tudo isso foi levando para Pilatos, para que condenasse, porque Jesus era filho de Deus, os judeus não determinavam, e os romanos não aceitavam, porque ele ia tomar o lugar de César, que era o rei. Então julgavam ele e condenaram ele à morte. E veja outra coisa errada também, que eles saíram fora da lei, porque a lei dos judeus não podia ser julgado ninguém à noite, tinha que ser durante o dia. E Jesus foi julgado à noite, na madrugada, e foi condenado. E Pilatos entregou ele na mão do soldado para ser crucificado. E ali colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus. E aquela coroa de horrível, de horror, zombaram dele, despiram dele, tiraram as vestes dele, colocaram um manto de escarlate e ali zombavam dele, batiam com caniço sobre a cabeça dele e dizia: profetiza quem foi que batizou, quem foi que profetizou. Então eles fizeram de tudo as injúrias contra o Senhor Jesus, e ele não abriu a sua boca. Carregaram ele, colocaram o madeiro sobre as suas costas, a cruz, e ele subiu ao Gólgota, chegou lá naquele lugar, ali carregando aquele madeiro, colocaram ele em cima daquele madeiro, pregaram as mãos dele e os pés, e ali ele foi crucificado. Ali ele sofreu todas as nossas consequências dos nossos pecados, porque João, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele morreu como um cordeiro, porque o castigo de pessoas que cometiam pecado, cometiam erro, ia contra a lei, o castigo era a cruz, era a crucificação. Isso já vinha desde o passado, lá no tempo de Moisés. Quando nós temos Deuteronômio no capítulo 21, verso 23, lá está escrito que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Por quê? Porque a pessoa, quando cometia um pecado, o que eles faziam? Levavam na praça, apedrejavam até morrer. E quando morria, ele colocava numa estaca e levantava no meio da praça e deixava lá 3, 4 dias, para as pessoas verem e zombar dele e dizer assim: esse é um escândalo, esse aí foi um ladrão, esse foi um assassino. Isso foi. Ele foi maldito de Deus. Então lá o Deuteronômio diz que a pessoa que é pendurada em madeiro é maldito de Deus. Mas Jesus, ele levou sobre si as nossas consequências. Ele foi pendurado naquele madeiro. Ele foi crucificado entre 2 malfeitores, mas ele não abriu a sua boca. Ele ficou ali sofrendo, calado, porque ele nos amou. E quando levantaram ele ali naquele monte da cruz, no meio de 2 malfeitores, ali nós vimos que Jesus, ali ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pensamos nesse amor, porque tinha que ser assim. Ele tinha que ficar a sós com a justiça, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem tinha que ser pago o pecado, mas tinha que ser pago por um homem que não tinha pecado, um homem santo. E assim foi Jesus. Ele veio a esse mundo, deixou as glórias do céu, veio a esse mundo, tomou um corpo à nossa semelhança, sem pecado. Ele foi morto na cruz, por causa dos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o seu lugar ali na cruz, para pagar os nossos pecados. Jesus sofreu todas as consequências. Ele se fez maldito em nosso lugar. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, e o verso 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E ele fez maldição. Ele foi olhando pelo povo que olhava para ele ali e dizia: ele é um maldito, o Filho de Deus, o Santo de Deus. E Jesus dizia: perdoa, eles não sabem o que fazem. E Jesus ali ficou sofrendo na cruz. Ali ele ficou a sós.
E a ira de Deus caiu sobre ele. Ele ficou a sós com a justiça. Ele tinha que satisfazer a justiça de Deus para nos purificar dos nossos pecados. E ali naquele momento que Deus desamparou ele, Deus virou as costas para ele. E ele ficou a sós. E nós vimos pela palavra de Deus que houve trevas sobre a terra. A terra tremeu e abalou até os poderes do céu. O sangue que desceu da cruz, aquele sangue que cobriu os nossos pecados, a terra não suportou, ela tremeu, porque é sangue puro e inocente. E tinha que ser assim, para fazer justiça. Então ele ficou a sós, ali como um homem comum, longe do Pai. E ali ele clamou em alta voz, porque o sofrimento era muito grande. Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Veja que ali ele estava como um homem, ele clamou por Deus. Assim todos os homens que estão no mundo de pecado, estão na escuridão, nas trevas, separados de Deus, têm que clamar por Deus. E Jesus veio para fazer isso, ele tomou o nosso lugar, assumiu o nosso lugar, no sofrimento da cruz. E depois que ele fez tudo isso, ele disse, está consumado, e entregou o Espírito a Deus. E Pai, na tua mão entrego o meu Espírito. Nós vimos que naquele momento que ele disse, está consumado, aí o Pai veio e recebeu o Espírito dele. Ele houve comunhão com o Pai. E ele morreu na cruz. Por meus pecados e pelos seus pecados. Aquele que crê e será salvo. Aquele que crê e dizer, Jesus, tu morreste por minha causa. Eu não mereço nada. Eu sou um pecador. Mas tu tenha misericórdia de mim. E ele vai dar o perdão. Ele está perdoado. Porque veja bem, ele estava entre dois ladrões. Uma à direita e outra à esquerda. E nós vimos que eles estavam no começo, estavam zombando dele. Se tu és filho de Deus, salve a ti mesmo e a nós também. Mas de repente um daqueles ladrões, ele entendeu. Ele viu que aquele Jesus não era um homem qualquer. Era o Filho de Deus que estava ali. E ele disse, e repreendeu o outro. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E clamou, lembre-te de mim quando vier no teu reino. Veja que aquele ladrão, ele reconheceu dos seus pecados. Ele confessou seus pecados, porque ele disse, nossos atos merecem o castigo, mas esse nenhum mal fez. E depois ele disse, venha no teu reino, lembre-te de mim. Quer dizer, dá o perdão, me perdoa, Senhor. E o que o Senhor Jesus disse àquele ladrão? Em verdade eu vos digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquele ladrão foi salvo. Ele estava indo para o inferno porque ele era um assassino. Mas quando ele reconheceu dos seus pecados, confessou a Jesus e pediu perdão, e Jesus perdoou e disse, hoje está comigo no paraíso. Mudou o destino daquela alma. Ele está com o Senhor no céu. Por isso, todas as pessoas que hoje entender a mensagem da salvação, crer no Senhor Jesus, será salvo. Será salvo. E Jesus, ele ordenou aos seus discípulos, depois que ele foi morto na cruz, ele foi sepultado. E a palavra de Deus diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Ele andou 40 dias junto com os seus discípulos, aparecendo aos seus discípulos. E quando ele aparecia aos seus discípulos, ele estava passando as instruções. Porque ele passou 3 anos ensinando os seus discípulos. E depois que ele ressuscitou, ele ordenou aos seus discípulos. Ele, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer será condenado. Essa é uma ordem de Deus. Se você crer na obra da cruz de Cristo, você é salvo. Mas se você rejeitar, você é condenado. E a salvação é eterna, mas a perdição também é eterna. Não tem mais perdão depois da morte. Não tem mais perdão depois que você partir deste mundo sem Cristo Jesus. Mas aquele que dorme com Cristo, que morre com Cristo, está com Ele na glória do Pai, para louvar o Senhor Jesus eternamente. Então nós vimos que Jesus, ele ressuscitou e ordenou aos seus discípulos, e disse, ide, fazei discípulo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, pregando o evangelho, ensinando, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele faz uma promessa, e essa promessa foi cumprida maravilhosamente. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. E ele apareceu aos seus discípulos, e depois ele subiu ao céu. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando ele foi abençoando aquela multidão, e ele subiu ao céu,
na frente dali dos seus discípulos, e apareceu 2 anjos e disse assim: está vendo este Jesus, que foi assunto ao céu, do modo que viste subir, ele vai voltar. E é o que nós estamos aguardando, a volta do Senhor Jesus, para um dia estar com ele eternamente. E por isso que depois os seus apóstolos, que aprenderam com o Senhor Jesus, ele disse: ide a Jerusalém e ficai lá e aguardai, que lá serei revestido de poder. E nós lemos em Atos capítulo 1, que Jesus fez essa promessa: vós sois minha testemunha na terra, mas ide a Jerusalém e aguardai, que lá serei revestido de poder. E assim eles foram, e ficaram lá aguardando. E quando chegou no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, eles viram que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e ali todos eles foram cheios do Espírito Santo. E ali Pedro se levantou com o poder do Espírito Santo e pregou o Evangelho da salvação. Porque Pedro, ele não tinha o Espírito Santo, ele não conseguia falar do Evangelho, mas naquele momento que ele foi revestido de poder, ele pregou com autoridade. E naquela pregação, no capítulo 3, nós vimos que houve quase 3.000 almas convertidas, e todos foram batizados, e ali formou a Igreja de Cristo, para cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse no dia da Páscoa, quando ele deu o pão e o cálice: este é meu corpo dado por vós, é o sangue da nova aliança. Foi uma nova aliança. Saímos da escravidão da lei, saímos da lei para entrar na era da graça. Agora nós somos salvos pela graça, não pela lei, porque a lei não salva ninguém. A lei, ela aponta o pecado, ela só mostra o pecado, porque sem lei você não sabe o que é pecado. Mas quando a lei aponta o pecado: não adulterarás, não roubarás, não matarás, então você sabe que é pecado, é lei. Mas Cristo, pela graça somos salvos. Não estamos mais debaixo da escravidão da lei, mas sim pela graça de Cristo, nós vivemos dirigida pelo Espírito Santo. E por isso nós pregamos o Evangelho. A pessoa que aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo, porque ele é justificado diante de Deus. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aqui. Ele tomou nosso lugar, como um pecador, um réu, um pecador, fazendo-se um pecador, pagou o preço do pecador para nos fazer justiça de Deus, para nos justificar. E quando nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 24, ele diz assim, capítulo 4, verso 25, ele diz assim: o Senhor Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então nós somos justificados no céu. E Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo 8, ele diz: quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Se houver alguma acusação contra nós no céu, Jesus, ele nos justifica. Ele é o nosso advogado lá no céu, é o nosso intercessor, porque agora ele entrou no céu como um sumo sacerdote, que ele intercede por nós. Aqui no templo tinha o sumo sacerdote, que ele intercedia pelo povo. Ele matava um animal, pegava o sangue e aspergia sobre o altar. Entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E ali ele trazia para cobrir o pecado do povo. Pecado de ignorância, aquele pecado que nós nascemos com ele, aquele pecado que veio de Adão. Então ele estava mostrando, mas aquilo ali não satisfazia Deus. Só trazia na memória de Deus a lembrança do pecado. E entrava com o quê? Um animal, um sangue alheio. Mas Jesus Cristo, ele mesmo, com o seu próprio sangue. Quando nós demos na carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vimos que a lei era a sombra dos bem-vindores. Nem sangue de animal, nem sangue de bode, de touro, poderia apagar pecado. Então ele só trazia na memória de Deus o pecado do povo. Mas quando nós ficamos no versículo 7, Jesus diz: eis aqui, meu Deus, estou para fazer a tua vontade. Corpo me formaste. E ele, um corpo que formaste, dizia: apaga o segundo, ao primeiro, para estabelecer a segunda. Quer dizer, a aliança que trazia a lei, que não pagava o pecado, ficou para trás. Mas ele, como nosso sumo sacerdote, ele foi o nosso sumo sacerdote e foi a própria vítima.
que o sacerdote entrava com sangue alheio. Jesus entrou com o seu próprio sangue no céu para pagar os nossos pecados. Por isso nós temos a liberdade de estar louvando a Deus, glorificando a Deus. Pela graça nós somos salvos para toda a eternidade. Meu amigo e minha amiga, que essa mensagem possa gravar no seu coração e saber que e receba Jesus como Salvador. E nesses dias da Páscoa, a Páscoa dos judeus, eles que comemoram a Páscoa, nós comemoramos todos os primeiros dias da semana, porque quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, nós lembramos todo o primeiro dia da semana, nós lembramos do Senhor e nós participamos da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice. E por isso, a Páscoa ficou para os judeus, a nossa é a ceia do Senhor. E Jesus ordenou, fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Porque quando nós comemos do pão, bebendo do cálice, nós lembramos do sacrifício da cruz, do Senhor Jesus que ele sofreu. Por isso, aceita Jesus como Salvador. Ele é o único caminho que conduz a Deus. Amém? Fico imaginando a minha emoção caminhando ao seu lado. Fico imaginando quando eu estiver contemplando sua face. Fico imaginando sua glória me envolvendo, não sei o que fazer, exaltarei em alta voz, o silêncio adorarei, erguer-me em sua presença, ou de joelhos cairei, cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Fico imaginando. Fico imaginando o dia em que eu me encontrar diante de Jesus, imaginando quando tudo for para sempre adorarei. Fico imaginando sua glória me envolvendo, não sei o que fazer, exaltarei em alta voz, o silêncio adorarei, erguer-me em sua presença, ou de joelhos cairei, cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Fico imaginando, fico imaginando, sua glória me envolvendo, não sei o que fazer, o exaltarei em alta voz, o silêncio adorarei, erguer-me em sua presença, onde joelhos cairei, cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Fico imaginando, fico imaginando, fico imaginando, fico imaginando.
quando tudo for para sempre adorarei. Fico imaginando Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. E eu quero dizer a vocês que esta mensagem de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Faça uma reflexão na sua memória, no seu coração, sobre esta mensagem. E neste mês, que o mundo comemora a Páscoa, você lembre que a nossa Páscoa é o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp, é 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona e manda seu pedido de oração, colocando o seu nome, o nome da família, das pessoas que precisam, parentes, amigos, que estão doentes e precisam de oração. E nós vamos, se manda pelo WhatsApp, nós vamos colocar no grupo. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você. E muitos que estão mandando esse pedido de oração, estão orando e depois eles mandam mensagem agradecendo porque recebeu a bênção de Deus, tá bom? Temos também, que aparece aí também na sua tela, os nossos canais, visita o nosso canal YouTube e o Facebook, adiciona lá e você vai assistir esta mensagem e muitas outras mensagens, tá bom? Temos também as reuniões nas igrejas, nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, Casa de Oração, todos os domingos às 10 horas, a Escola Bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E temos também, todas as quartas-feiras, nós temos a reunião de oração e às 20 horas a reunião de oração. Venha nos visitar que nós vamos orar por você, tá bom? Temos outro trabalho aí no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, todos os domingos às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega ali que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e também eles vão orar por você. Também temos ali no bairro São Jorge, na Rua Bufete, número 40, todos os domingos às 10 horas, Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Evangelho. E ali tem um grupo de irmãos que está aguardando a sua visita. Chega até ali que você vai ser muito bem recebido. Aparece na sua tela Emaús. O que é Emaús? É um curso bíblico que ele vem, você abaixa o aplicativo aí no site, você vai entrar e vem as lições da Bíblia. Vem uma lição, vem a explicação daquela lição, depois vem as perguntas. Caso você errar, ela mesmo corrige. E assim você vai aprender e entender que a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Agora, antes de encerrar, eu vou orar por vocês. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, este momento de estar aqui trazendo a Tua mensagem. Que esta mensagem, Senhor, possa chegar em todos os cantos da cidade, toda a região de Piracicaba, todos aqueles que estão conectados, Senhor, na TV Ativa, que estão assistindo e tem problema nos seus lares, doença, tem problema de droga, tem problema de desemprego. Ó Pai bendito, tenha misericórdia desse povo. Visita cada lar, Senhor, para que eles possam ser abençoados por Ti. Que eles possam entender as mensagens que houve e render aos pés do Senhor Jesus Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós fazemos essa oração, entregamos os Teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, agradeço a sua audiência, que o Senhor abençoe você e seu lar. Até o próximo programa, querendo Senhor.